Olá, quero cumprimentar você com um bom dia. Aqui quem fala é Dani Boy Abreu, presbítero da Assembleia de Deus de Santana. Eu congrego ali no Templo Central da Assembleia de Deus de Santana, da Salvador Diniz, que tem o nosso pastor-presidente, pastor Lúcio Francisco Barbosa Tavares. Os nossos pastores dirigentes são o pastor Adriel e pastor Aloysio Duarte. Tem uma palavra de Deus para você nessa manhã, que Ele já nos concede, de terça-feira, ainda é início de semana. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui, trazendo uma palavra para você. Quero tentar ser bem objetivo, apesar de a palavra de Deus ela não pode ser ministrada em carreira, né? Assim, no ditado bem popular das três porradas, né? A palavra de Deus ela não pode ser ministrada desse jeito. A palavra de Deus ela demanda tempo, a palavra de Deus ela demanda dedicação. E às vezes é quase impossível você aprender algo de fato numa pregação de 5 minutos. Então por isso que às vezes as minhas lives elas demoram um pouco mais, porque eu quero explorar o máximo que o texto proporciona para que haja de fato o aprendizado. Não só você, mas principalmente meu, porque tanto você quanto eu, tanto você aprende quanto eu. Cada vez que eu estudo um pouco mais a palavra, eu continuo aprendendo. Então, por estas são as razões das lives demorarem às vezes um pouco, porque eu tento explicar o contexto, o que foi que aconteceu, e eu gosto de ministrar de maneira expositiva, e aí isso demora um pouco mais. Então, às vezes não dá para fazer, não é só aquela palavra pá de força, não. Eu gosto de explicar, que a pessoa possa terminar a live, terminar a palavra, a pessoa possa entender perfeitamente o que eu falei. Esse, na verdade, é o que eu gosto de fazer. E eu tenho um texto para ministrar para você nessa manhã. Eu vou tentar ser bem rápido, que é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Esse é o texto principal que a irmã Maria José, a professora irmã Maria José, esse aqui é o texto que ela mais gosta. Por vezes ela pôde falar isso para mim. E olha só o que é que diz. Olha só, a partir do versículo 1, capítulo 3 de 2 Timóteo. Saiba, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas a várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Esse é um texto bem forte. Paulo escreve a Timóteo. Timóteo era um jovem obreiro, bem jovem era Timóteo, estava na frente de um trabalho, né? E da frente de uma igreja importante. Paulo, então, ele, como obreiro mais experiente, ele vai ensinar e vai alertar aquele jovem pastor como ele deve agir, com as situações que ele vai enfrentar, as pessoas que ele vai lidar, né? E principalmente as heresias e as pessoas que estariam ali ao redor dele, tentando se aproveitar dele. É um obreiro mais velho se preocupando com o mais novo. É muito bonito esse sentimento de Paulo em relação aos obreiros mais novos, porque escuta o que eu vou falar. Hoje em dia, o que acontece é um ciúme. O obreiro mais velho, ele não gosta de ver o obreiro mais novo se levantando. Ele acha que o obreiro mais novo é menino, é moleque, tu tá fazendo tudo errado.
E às vezes o obreiro mais velho, ele prefere criticar o obreiro. Existem exceções, tá? Mas em boa parte das vezes o que gera mais é um ciúme do obreiro mais velho em relação ao mais novo. E não uma preocupação de treinar o obreiro mais novo para que ele dê continuidade ao trabalho. Isso é sério, viu? Muito sério. Isso acontece em todos os ministérios, isso acontece em qualquer departamento público. Um concursado que passou no concurso público ontem se depara com um servidor mais antigo, o servidor mais antigo despreza ele por ele ser mais novo. Isso acontece dentro da igreja, não é diferente. Paulo, ele não olhava isso. Paulo aqui, ele ensina o obreiro mais jovem como ele deve agir e alertando principalmente sobre pessoas que estariam lá pregando falso evangelho. Aí vamos de maneira bem expositiva, olha só. Paulo entra no segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, falando sobre a apostasia. O que é apostasia? É o esfriamento da fé. Mas olha, a apostasia do esfriamento da fé, ele está falando, não é de alguém que não aceitou a Cristo e agora ele não aceitou a Cristo verdadeiramente e aí ele tem a fé fria. Não, não é isso. Essa apostasia, ele está falando, por exemplo, de pessoas que já eram experientes na fé, de pessoas que já eram pregador, que já eram, digamos assim, pastor ou obreiro, e de uma hora para outra essa pessoa sai da fé e começa a falar mal e não acredita mais. Eu vou me citar como exemplo. Vamos imaginar você me ver pregando e aí daqui a pouco eu abandono Cristo e aí eu começo a sair por aí dizendo: ó, isso é baboseiro, o que eu falei é besteira, isso não é verdade, Jesus não existiu. Isso é apostasia. Apostasia, ela vem de alguém que é experiente, de alguém que prega a palavra, de alguém que já é alguém até de renome. Aí essa pessoa, ela larga a fé, ela larga de pregar o evangelho, e aí ela começa a falar mal do evangelho, ela começa começa a falar mal, começa a desprezar, começa a dizer que é mentira. Isso é apostasia. É o esfriamento da fé de que alguém que já teve fé. Não é a apostasia de alguém que não é cristão, de alguém que não é isso. A apostasia é de alguém que aparentemente foi crente e agora sai por aí falando mal. Aí ele vai continuar. Paulo falando para o jovem pastor, falando para ele: olha, Timóteo, saiba, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ele está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, te prepara que daqui a pouco o bicho vai pegar, o negócio vai ficar estreito, pessoas vão se levantar, e aí, olha, te prepara, fica sabendo que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos. Pessoal, não espera moleza, né? A gente sempre espera, claro, pensamento positivo, mas a gente não pode ficar esperando moleza, a gente sempre tem que esperar que pode acontecer o pior, e principalmente aqui no caso de um pastor. Olha só, aí ele vai dizer aqui no versículo 2 do capítulo 3, porque haverá homens amantes de si mesmos. Aí ele começa a dizer: olha, Timóteo, vai ter pastor aí que ele vai ser mais amante de si mesmo do que amante da palavra. Ele gosta mais de se gloriar, ele gosta mais de chamar a atenção para ele do que pregar a palavra. Isso é uma pessoa amante de si mesmo. A pessoa amante de si mesmo é aquela que quer ser o centro da atenção, o centro das atenções, amante de si mesmo. Aí ele vai continuar, é uma lista muito grande. Esses homens são avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, tá? Infelizmente eu não vou conseguir explicar cada classificação dessa aqui, mas da gente ler, a gente já consegue entender. Então vou ler de novo. Amante de si mesmo, avarento. Avarento é aquela pessoa que é invejosa, tá de olho na coisa dos outros, ou fica ali de certa forma maldizendo, desejando o mal para o próximo. Avarentos, presunçosos, soberba, pessoa soberba, vai aparecer pastores, crentes de uma maneira soberba. Isso contradiz o que a palavra diz, porque a palavra do Senhor diz que a soberba precede a ruína. Então toda vez que alguém começa a se achar demais,
é porque ela está prestes a cair. Então, a soberba, toda pessoa que se acha muito soberba, é porque ela está prestes a cair. A soberba precede a ruína, a queda. Tá? Blasfemos, desobedientes a pais e mães, tá? Ingratos, profano, não tem respeito a coisas sagradas, não tem respeito à Bíblia, não tem respeito a coisa assim. Tem aquele tipo de gente que ele fala muita coisa bonita sem citar um trecho da Bíblia, por exemplo, né? Os filósofos, tem muitos filósofos que eram até ateus e as palavras são muito bonitas, mas sem base bíblica nenhuma, tá? Profanos, eles não respeitam o sagrado, sem afeto natural, tá? Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Paulo está dizendo, Timóteo, esse tipo de gente vai chegar, vai querer entrar na tua igreja, esse tipo de gente vai ser pastor, que vai querer te opor, vai querer dizer que a tua palavra não é a palavra da verdade, mas olha, fique esperto que esse tipo de gente é assim. Aí vai continuar, versículo 4, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, pessoas que, Paulo dizendo para Timóteo, olha Timóteo, vai se levantar aí uma classe de pessoas aí dentro da tua igreja, ou falsos pastores, que eles vão ser mais amantes das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Prefere 1000 vezes ir para o carnaval do que para um culto de celebração. Prefere 1000 vezes assistir Barões da Pisadinha, uma rodada de cerveja, do que tirar meia hora de oração. Gente que acontece isso, tá? Então é isso que ele vai dizer, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus, tá? Pior de tudo, versículo 5, tendo aparência de piedade, pessoa que, nossa, meu Deus, assim, tu olhar assim para ela, ela vai dizer, meu Deus, isso é crente, não tem como não ser. Olha só, terno bonito, né? Eu gosto de usar esse tipo de termo, né? Apesar de o terno não ser característico da pessoa ser crente ou não, né? O terno é sinônimo de alguém bem vestido. Por exemplo, no Congresso Nacional, você não pode chegar lá de manga curta, algo desse tipo. Não, lá, mas nem, lá não tem, não é cheio de cristão, né? Mas eu gosto de usar esse tipo de termo, porque se tornou característico, né? Tendo aparência de piedade, alguém que parece bom, alguém que olha, parece cristão, mas não é, parece bacana, mas não é. Aí ele vai continuar, negando a eficácia dela, negando a eficácia do quê? Da piedade. Quando essa pessoa é colocada à prova para ser piedoso com alguém, ele não realiza. Aí ele vai dizer, bem no final do versículo 5, destes, afasta-te. Olha só, Paulo se preocupando com aquele jovem pastor, para ele se afastar desse tipo de gente. Por quê? Porque senão ia corromper o ministério dele. Paulo, ele estava ensinando o jovem pastor como esse jovem pastor deveria agir diante do que viria a acontecer. Então, se esse jovem pastor começasse a desse muito ouvido a esse tipo de gente, ele ia se perder no ministério pessoal. Isso acontece. Gente que começa muito bem e daqui a pouco se deixa levar e está fazendo as piores coisas. Por quê? Começou se envolvendo com gente errada. E Paulo está dizendo para Timóteo aqui, olha, destes, afasta-te. E aí ele vai vir aqui no versículo 6 para a gente concluir. Porque destes são os números que introduzem nas casas, levam cativas as mulheres nécias, carregadas de pecados e levadas a várias concupiscências. Está dizendo que esses falsos pastores, esses falsos evangélicos, eles vão ser audaciosos, eles vão de casa em casa, eles vão tentar fazer a cabeça das pessoas. E aí aqui ele citou o exemplo da mulher, né? Levam cativas mulheres nécias. Só que esse não significa que são gênero feminino, necessariamente, né? Aqui é como se o autor estivesse fazendo uma menção a Eva, que Eva se deixou levar pela serpente, né? É como se ele estivesse fazendo uma menção disso, mas não isenta a responsabilidade de Adão, inclusive nesse texto.
esses falsos pastores, com esses falsos ensinamentos, com essa vida toda errada, né? O cara se divorciou, pá, um monte de vezes, o cara, sei lá, já está pulando de ministério, vai do ministério, vai para outro e pula para outro, já criou uma igreja, acabou com a igreja, abriu outra igreja. Aí esse tipo de gente, ele vai entrando na casa das pessoas e as pessoas começam a dar ouvido e elas vão sendo levadas. É isso que ele está dizendo, o texto vai dizendo. Vocês são levados cativos por esse tipo de gente, por esse tipo de pastor, por esse tipo de obreiro, né? Ele está tão preocupado com ele. Olha o que eu vou falar. Tem gente, é muito comum as pessoas falarem assim, porque o pastor não trabalha e tudo mais e tal. Olha, a palavra de Senhor diz que, em Timóteo fala que aquele que se dedica, se afadiga na palavra, se afadiga no ministério pastoral, ele é digno de redobrados honorários. Ele está dizendo de salário, né? Então, aquele que se dedica a pregar a palavra, ele é digno do salário dele, né? Só que o que acontece é o seguinte, às vezes tem gente que era um excelente padeiro, por exemplo, excelente padeiro, e aí virou pastor um dia, e deixou de ser padeiro. Aí o ministério começa a dar errado, ele não quer mais trabalhar, né? Ele não quer mais voltar a trabalhar. Ele quer continuar sendo pastor. Cara, tu tem uma profissão, volta para a tua profissão, né? A pessoa esquece, parece que ela não quer mais, ela quer ficar ali vivendo daquilo. Paulo escreve a Timóteo dizendo que esse tipo de gente, eles vão entrar nas casas. Eles estão mais preocupados com o modo de sobrevivência, porque eles já se acostumaram, já se viciaram, eles já se... ficaram preguiçosos no sentido de trabalhar, que agora olha como pastorado, como ser pastor de uma igreja, como se fosse a única saída. Não, eu sou pastor. E ele esqueceu que um dia ele foi padeiro, esqueceu um dia que ele foi mecânico de bicicleta, esqueceu um dia que ele foi empresário. Ele se acostumou naquela vida e agora ele usa, entendeu? Agora ele usa o fato dele querer ser pastor para se sustentar. Pessoal, eu sei que eu não estou falando besteira. Eu sei que eu não estou falando besteira. Pessoal, às vezes alguém, principalmente alguém mais experiente, vai olhar, vai poder achar que eu estou falando. Eu sei que eu não estou falando besteira. Absoluta. Absoluta. Certeza absoluta. Que eu sei que tem gente que está em púlpito de igreja, que criou o ministério porque ele não quer mais trabalhar com outras coisas. Se tornou apenas o seu ganha-pão. Se tornou apenas o ganha-pão. Não tem amor à alma. Paulo escreve a Timóteo falando de tudo isso, tá? Pessoal, essa aqui é mais um estudo bíblico, tá? Tentando ser bem simples e que a gente possa meditar. Saber que essas pessoas estão à espreita aí, mas que a gente possa se prender principalmente ao nosso pastor, que está lá em João, né? Ele é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, né? Quem é esse bom pastor? É Jesus, acima de tudo é Jesus Cristo. Você pode ter, meu irmão, um excelente pastor, você pode ter ali uma excelente missionária, que te dá ótimas palavras, mas, irmão, a base da nossa fé sempre será Cristo, sempre será Jesus Cristo. Escute, falso pastor, tem gente vacinada de pastor sem vergonha, que nem é pastor, né? Pastor sem vergonha que já usou de má fé com alguém, enganou alguém, e disse que ia fazer uma coisa, não fez, aí a pessoa chega e diz assim, eu nunca mais vou para uma igreja, porque o pastor fez isso comigo. Não faça isso. Se você basear a tua fé meramente em homens, você não vai conseguir mesmo caminhar. Mas se você se basear a tua fé em Jesus Cristo verdadeiramente, meu amigo, eu vou te falar, aí você vai estar trilhando o caminho rumo à vida eterna. Amém? Pessoal, apostasia, esse tipo de gente, isso aqui foi escrito há quase 2000 anos atrás, tá? Quase 2000 anos atrás. Isso já acontecia e hoje não é diferente. Então,
Vamos abrir os nossos olhos. Congrega num lugar. É importante congregar. Congrega num lugar que você se sinta bem, que você se sinta acolhido, que a palavra de Deus esteja sendo pregada verdadeiramente e sirva a Deus, principalmente. Amém? Deus e Pai que está no céu, obrigado, Senhor Deus, pela palavra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 6, fala que virão tempos trabalhosos, de homens amantes de si mesmos, de homens que vão tentar usar as pessoas, não é a igreja, porque a igreja é imaculada, vão tentar utilizar as pessoas para se satisfazer, para se bem fazer. Senhor Deus, abre os nossos olhos. Assim como Paulo alerta Timóteo aqui, Senhor Deus, que nós possamos abrir os nossos olhos para esse tipo de gente. Senhor Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar abrindo, nos fazendo enxergar, para que nós possamos Te servir de corpo e alma, eu posso dizer assim, servir de verdade. Senhor Deus, e quando o homem errar, que a gente não ligue para o erro do homem, apesar de isso dificilmente não acontecer, porque nós sempre vamos olhar para o erro do homem. Mas, Senhor Deus, acho que nós venhamos olhar mais para Ti, como um Deus de misericórdia, do que pelo que alguém errou. Pai, muito obrigado por essa palavra. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. E até a próxima live. Se a última foi demorada, essa daqui foi mais ainda, viu? 21 minutos. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.